edita e depois lançar? Não, ao vivo. Ao vivo? Vai. Muito bom dia, amigos internautas. Nesta manhã de quinta-feira, nós estamos aqui na AAPTL, Associação dos Aposentados e Pensionistas da nossa cidade de Três Lagoas. E hoje nós estamos ao lado do nosso entrevistado, Milton Gomes da Silveira. Bom, muitas pessoas falam assim, Milton, mais conhecido como para mim até conversar com o Tenente. Tenente, quem tem patente tem que ser usada, né, Tenente? Agora, Internamente Tenente, né? uma vez polícia, morre polícia. Tenente, bom dia aos nossos internautas da web favorita.fm.com e da sua Três Lagoas no ar. Bom dia a todos. Estamos à disposição aí, Cardoso. Nosso entrevistado, como eu já referi no começo, de hoje é Milton Gomes da Silveira, tesoureiro da Associação de Aposentados e Pensionistas de Três Lagoas, para falar sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorando hoje, dia 1º de outubro, e é a Semana Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. Tenente, quantos aposentados e pensionistas fazem parte da associação em Três Lagoas? E o que você tem a comemorar nessa semana? Primeiro, a associação ela existe há um bom tempo e já teve uma grande participação de aposentados. Infelizmente, nós estamos com uma quantia muito pequena de associados. Com a crise, qualquer contribuição que o idoso possa faz falta para ele. Com isso, a gente tem reduzido o número de associados e também com isso também dificulta prestar um bom serviço para os associados. Se você tem bastante associado, você consegue somar os esforços e oferecer alguma coisa melhor para essa categoria. Como a gente tem dificuldade de ter muito associado, com isso também tem dificuldade de oferecer um bom serviço. Hoje nós temos muito poucos associados. E o idoso, hoje, a gente pode dizer assim, não tem muita coisa a comemorar ainda não. Tem muito a caminhar ainda no Brasil para que o idoso possa comemorar esse dia. Houve um avanço com a criação do Estatuto do Idoso, os direitos foram ampliados, mas ainda falta muito ser reconhecido. Porque não adianta você ter o direito na lei e a população não reconhecer. Existe muito preconceito, existe muita indiferença com o idoso, falta de respeito. E tudo isso é uma conscientização da sociedade que é preciso que ocorra com a educação do povo. Afinal, a tendência do nosso Brasil é um país de idoso, assim como é a Europa. E se nós não reconhecermos esse direito e todo mundo se educar para tratar bem o idoso, você vai sofrer as mesmas consequências lá na frente. Quem é novo hoje e sonha viver muito tempo vai chegar a ser idoso. E se ele vai chegar a ser idoso e ele não respeita os outros, ele também não vai ser respeitado. Então ainda tem muito a ser conquistado ainda para que nós possamos comemorar o Dia do Idoso. Essa finalização das suas palavras, que o jovem muitas vezes não respeita o idoso. Ele esqueceu que amanhã ele vai estar no nosso lugar, Tenente. Ele só não vai chegar lá se ele morrer antes. E como está morrendo muito jovem, né, Tenente? Então, se ele sonha viver bastante tempo, ele é preciso que ele também aprenda a tratar bem os idosos hoje para ser tratado amanhã. Então, essa infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Existe muito maus trato ao idoso, falta de respeito, a indiferença é muito grande. A pessoa idosa precisa de convívio social. O isolamento é um dos maiores males ao idoso, porque vem o processo depressivo, vem as doenças que atacam, que já é natural na idade avançada, e com a indiferença, com o isolamento, acaba levando a pessoa ao processo depressivo e com isso também a morte. Então, quer dizer, é importante que a sociedade tenha essa consciência. A criação de centros de atendimento ao idoso, isso contribui para a melhoria da qualidade de vida do idoso e com isso a longevidade com bastante saudável. O Estatuto foi criado em 2003. Com avanços e desafios à efetivação dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Como era antes e o que mudou com o Estatuto?
Olha, eu não sou um especialista em idoso para falar aquilo que era antes, que é hoje. O que a gente vive dia a dia, afinal de contas eu já estou nessa categoria de idoso, é que antes não tinha uma norma bem clara de proteção. Sim. O estatuto foi tipificado todas aquelas infrações que caracteriza o maus trato ao idoso. Foi garantido alguns direitos que existiam esparsamente nas normas, mas que não era levado em consideração, e com isso dificultava a fiscalização e a cobrança por parte das entidades que defendem o idoso. Então, a grande diferencial foi isso. O estatuto ele regulamentou toda a situação do idoso, os direitos e as proteções que ele deve receber do Estado e da sociedade, e com isso facilita a cobrança. Mas ainda tem que avançar. Quando eu digo que ainda não tem muito o que comemorar, porque a sociedade, quando ela não está consciente, ela não está educada para isso, ela não cumpre. E nem sempre é possível você fiscalizar 100%. Quantos locais que sofre maus tratos e às vezes as pessoas nem denunciam, não faz nada, não tomam providência. Apesar de que a norma ela estabeleceu obrigações, por exemplo, se o médico que cuidou do idoso detectar que ele teve alguns maus tratos, ele é obrigado a denunciar isso à polícia para tomar providência. Então criou alguns mecanismos de proteção, mas que na prática ainda está longe de chegar ao ideal. É o que a gente espera que isso seja alcançado ao decorrer do tempo. Bom, com a pandemia surgiram aí as regras de orientação sobre o isolamento. O idoso foi o primeiro que foi bloqueado nesse isolamento. A distância social fizeram com que os idosos realmente se resguardassem dentro de casa, aqui na cidade, nos ranchos, nos sítios, nas fazendas. Os idosos sofreram ou sofrem alguma forma de preconceito? No caso da pandemia, eu não vejo preconceito. Ele está dentro de um grupo de risco. Eles são mais consequências. Quando se criou norma restringindo a movimentação, a locomoção, o deslocamento do idoso, foi uma forma de proteção. Por quê? Porque ele é mais vulnerável em caso de adquirir a doença e ser preciso ser hospitalizado. É óbvio que o idoso já sofre um certo isolamento em razão da sua idade, em razão de todos os problemas que é inerente ao idoso. E com isso, com certeza, afetou bastante psicologicamente muitos idosos. Mas o idoso também tem, por outro lado, a gente tem que reconhecer, ele é muito teimoso, não se muda a pessoa de uma hora para outra. Todo um costume que ele tem de sair, movimentar, ele não é fácil obedecer. E com isso a gente percebe que muitos não gostam de usar máscara, não gostam de ficar em casa, quer sair de qualquer jeito. Também com isso contribui para uma pressão, a família que mais pressiona o idoso. Mas a família pressiona com o quê? Às vezes com cuidado, com preocupação de adquirir a doença e ter consequência, igual já é de conhecimento de todos, que o maior índice de mortalidade está exatamente no idoso. Por quê? Porque tem outras comorbidades, tem outras doenças crônicas e outras coisas mais que contribuem para a doença ser mais fatal. Mas eu não vejo que há uma discriminação nesse aspecto. Eu sei que nem todos são conscientes, os idosos, da necessidade de ter autoproteção, se cuidar, usar a máscara corretamente, manter a distância suficiente nos locais onde ele anda. Então, com isso, ele foi mais exigido nessa situação e mais restrito os seus direitos, especialmente de locomoção, que aconteceu na pandemia. O segundo artigo do Estatuto ressalta que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, de que se trata a lei. Devem ser asseguradas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e mental, juntamente com o aperfeiçoamento moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Três Lagoas é uma cidade que oferece tais direitos para os idosos? Eu acho que nenhuma cidade do Brasil, ou muito poucas, faz isso corretamente ou aplica o estatuto corretamente.
Mas está sendo adquirido uma consciência na sociedade, assim, pelo menos em parte da população, de que deve e que é importante ser garantido esse direito, a dignidade da pessoa humana. A pessoa que contribuiu com o seu país, com a sua sociedade a vida toda, ele merece ter um tratamento adequado para quando ele recolhe-se na sua velhice, para que ele possa continuar sendo exemplo para outras pessoas, como foi a vida toda. E aqui em Três Lagoas nós ainda temos muito que melhorar. No aspecto saúde ainda não tem um atendimento adequado à saúde pública, não consegue oferecer ainda um serviço à altura, prioritário dentro do que reza os avanços. Nós temos o centro de atendimento dos idosos aqui, já faz tempo que existe aqui. Exato. E isso também contribui para que o idoso mantenha saudável. O idoso que se movimenta, que se exercita, que caminha, que participa da vida da sociedade, ele é um idoso mais saudável e com isso tem uma vida de maior qualidade e tende a viver mais, porque quando você vive bem, você tende a viver mais. A alegria, a felicidade, ela é benéfica para a saúde. E o idoso que tem isso, com certeza, vive melhor e vive mais. Só para, internauta, só para enriquecer essa última fala do Tenente Milton, sobre o idoso que tem um centro especializado para atendê-los, é lá no Santos Dumont, viu? Tá? Lá tem a clínica do idoso, exclusividade só para os idosos. Tenente, fugindo dos idosos agora. Uma pergunta que se não quer calar, esse o senhor é conhecedor, isso aí, Sei. Se falar, não, eu não conheço, eu não sei, eu não lembro, o senhor está idoso mesmo. O senhor é uma das maiores autoridades, se não for a maior, no tema trânsito em nossa cidade. A pergunta que todos nos fazem, Três Lagoas oferece acessibilidade e mobilidade aos idosos? As vagas destinadas na Zona Azul são suficientes e bem localizadas, Tenente? O que pode ser melhorado? Essa o senhor conhece, né? Primeiro, eu não sou nenhum sabichão na área de Mas é trânsito. especialista. Eu tatuo na área há um bom tempo, mas conhecer trânsito não é fácil. Você aprende todo dia, é uma das áreas que mais se mudam a legislação, e com isso, para ser um estudioso de trânsito, não é qualquer um que é um especialista assim. A gente tem uma vivência, mas não quer dizer que eu sou sabichão nisso aí não. No que se refere aí ao idoso, a vaga destinada a idosos. Todo local que tiver um estacionamento regulamentado, a norma obriga que destine 5% para os idosos. Aqui dentro da área Azul de Três Lagoas, pelo menos era, e eu acho que ainda continua sendo, existe os 5% das vagas sim, reservadas ao idoso. Às vezes elas não contemplam totalmente os locais. Talvez o idoso gostaria de ter uma vaga em determinado local, está em outro. Mas isso é muito difícil você atender 100% isso aí. Porque, por exemplo, os locais de maior fluxo, maior necessidade, às vezes é o local também de maior movimentação. E com isso você também não poderia colocar todas juntas, porque você não contribuiria para outras categorias também que utilizam o trânsito, o estacionamento. Então, nesse aspecto, eu vejo que o direito está sendo obedecido. Agora, é preciso reconhecer o seguinte, o cidadão idoso, ele tem essa garantia de vaga de estacionamento, mas ele é um cidadão, antes de ser idoso, ele é um cidadão, ele também tem os mesmos direitos que outros. Quer dizer, ele pode utilizar outros direitos que são inerentes a todo mundo, que também não vai, ele não pode dizer, eu não posso, eu posso. Ele é um cidadão como qualquer outro. Então é só essa garantia mínima. Por exemplo, tem pessoa idosa, que aí você pega o idoso pela lei hoje é de 60 anos acima. 60 anos acima. Mas nós sabemos que a pessoa hoje com 70 anos de idade está em perfeitas condições se ele tiver com a saúde boa. Mas nós temos idosos já de 85, 90 anos, esses mais necessitam dessas garantias, porque ele tem maior dificuldade de locomoção. A finalidade quando você coloca uma vaga de estacionamento perto de um ponto de atração da população, de um comércio, alguma coisa, é beneficiar essas pessoas que têm maior dificuldade de locomoção. Não é necessariamente só o idoso por ser idoso. Porque tem 70 anos aí que está inteiro. É um show e moleque de 18. Exatamente. Necessidade daquele direito.
Mas em compensação tem outros que têm, ou que tem algumas patologias que já dificultam a sua locomoção. Então eu não vejo que está sendo desrespeitado. Talvez não esteja contemplando tudo aquela... A quantidade de idosos é muito maior que 5% das vagas que utiliza. Então por isso dá a impressão que Três Lagoas não cumpre, mas na realidade a lei é cumprida assim. O senhor estava na presidência da associação quando a sede própria foi inaugurada em 2006. Nestes anos, muitas atividades presenciais foram realizadas, mas na pandemia tais atividades sofreram profundas alterações. Como está acontecendo o contato da associação com os seus associados e como estão, né, e como foram assim e estão sendo realizadas as atividades em comemoração na Semana Nacional de Promoção do Idosa? Teve alguma comemoração? Não, infelizmente foi uma época atípica. Na história do Brasil, foi uma das piores épocas que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, com uma doença desconhecida, que nós já tivemos outras pandemias, mas com doenças já de maior conhecimento. Hoje esse coronavírus é uma doença que os cientistas ainda não sabem como lidar com ela, estão aprendendo durante a pandemia. Então, com isso, é uma época muito difícil. O que a associação oferecia aos associados era a utilizar o espaço que nós temos aqui para as promoções deles, de aniversário, casamento, que era cedido por sócio. A associação, como eu falei, ela tem dificuldade econômica, nós temos muito pouco sócio, e com isso nós temos dificuldade de oferecer muita coisa para esse segmento. É por isso que a gente não tem muito a oferecer. E eventos nessa época fica difícil você fazer qualquer que seja um evento. Mesmo que foi liberado agora, mas já tem umas restrições, tem muitas restrições. Inclusive, aqui, que não é barato você manter um prédio desse aqui em condições de uso, nós estamos tendo dificuldade porque a gente não faz tempo que não loca para nenhum evento, com isso não arrecada nenhum fundo e a manutenção continua necessitando. Então é uma época difícil para todas as entidades, não só a nossa, toda entidade que depende da colaboração ou dos seus associados ou de eventos para se manter, tem dificuldade, é o que está acontecendo com a nossa entidade. Aquele idoso, pensionista, que não faz parte da associação, quer fazer parte da associação, como ele consegue, o que ele tem que fazer para fazer parte desta sociedade? Qualquer pessoa que seja aposentada ou pensionista que quiser associar, basta procurar aqui na sede da associação. Nós temos um caseiro que mora aqui, e ele pegar os dados dele, eu entro em contato com a gente vai preencher uma ficha de associado, e essa ficha é encaminhada para a brasileira de aposentados, que é onde porque ele paga, ele paga 1% do ganha um salário mínimo. Então, 10 reais, se não chega a 10 reais com o salário mínimo. É 10 e pouquinho, né? Porque eu acho que é 1.080. Então, esse desconto é feito via o INSS, diretamente cadastrado no INSS, e é automático. Então, a gente procede todo esse preenchimento dessa ficha, ele vai assinar, ele vai concordar com a associação, e a gente manda para Brasília através da Federação dos Aposentados do Estado do Mato Grosso do Sul, nós somos filiados, e ele é inserido no sistema do INSS e passa a ser descontado e aparece no seu lerite lá como COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que é a entidade nacional que agrega as entidades de aposentados do Brasil. Fora os sindicatos da Confederação dos Trabalhadores, que também tem segmento de aposentados. Então, quem tiver interesse de associar, basta procurar aqui. Nós temos o telefone da entidade que também pode ligar, esse telefone fica com uma caseira aqui. 999-23-5829. E aí, já está à disposição aqui. Não tem muito a oferecer, por quê? Porque nós dependemos de ter, se nós tivéssemos muitos sócios, mais serviço a gente oferecia ao associado. Como temos pouco, nós temos já manutenção que tem que ser feita, isso aqui a gente oferece muito pouco para o associado. Mas é importante, o idoso, o aposentado, ele precisa viver em sociedade. Quanto mais você junta numa entidade, mais fácil é para buscar direitos, para saúde, proporcionar alguma coisa que seja bom para a sua vida no dia a dia.
Tenente, ficou alguma pergunta que o senhor gostaria que nós perguntássemos ao senhor e nós não perguntamos? Quero que o senhor fique à vontade para poder responder uma pergunta que nós não perguntamos. Que, aliás, o senhor não teve a matéria na mão para poder saber o que é e o que não era. Não, eu não tenho, assim, o que eu posso dizer é que nós vivemos um momento difícil, é preciso que, especialmente a categoria dos idosos, tenha muita paciência, muita colaboração na sua família, com os seus familiares, para que tanto o jovem tenha cuidado para não levar a doença para o idoso, nem que o idoso vá buscar a doença onde ela está. Esse cuidado ainda continua. Existe uma sensação de muitas pessoas da sociedade já, uma grande parcela, acha que a pandemia já passou. Quando, na verdade, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade ainda. Você está vendo que na Europa está voltando o que era antes, em razão de que as pessoas se relaxaram, achando que a pandemia já se foi, e Baixou a guarda. não tem os cuidados necessários, e com isso nós estamos voltando a viver outros problemas que viveram no início da pandemia na Europa, e aí no Brasil não é diferente. Aqui em Três Lagoas ainda nós estamos num momento de crescimento das pessoas contaminadas com o vírus. Dentro de um mês para o outro nós dobramos o número de pessoas que está com o vírus. Quer dizer, com isso aumenta-se o número de pessoas contaminadas, aumenta-se o risco de pessoas precisar ser hospitalizadas e com isso criar de emergência, de dificuldade para aqueles que precisam. Porque por mais que nós criamos aqui em Três Lagoas um número razoável de espaços hospitalares, mas ainda não se houver uma crise maior, uma demanda maior, não temos condições de atender. Nós temos 30 vagas de UTI na rede pública, mas se nós temos 600 e poucos hoje, 626 se não me engano, ou 630, contaminados hoje, se desses, por exemplo, 50 precisar internar, como é que vai fazer? Então, por isso é preciso que a gente tenha essa consciência ainda e continuar com esse sofrimento, que é difícil, mas continuar colaborando. As pessoas, quando saem à rua, têm os cuidados necessários. Eu me movimento, eu participo de alguns serviços, algumas entidades, mas eu tenho cuidado de saber me portar nesses locais, né? Então, com isso, a gente também contribui. Todo mundo pode contribuir. Nos finais de semana, evitar se aglomerar demais, nos locais que atraem pessoas, nos locais que está fechado, usar as máscaras devidamente. Eu estou aqui sem máscara aqui porque eu estou num ambiente. Eu já ia, assim que encerrasse, já ia avisar os aí a distância é suficiente, eu tenho consciência disso. Mas a máscara está comigo aqui, onde eu entro no local fechado, ou quando eu estou muito próximo de alguém, eu uso a máscara, porque como proteção para mim e proteção para a pessoa que está próximo de mim. Então, a máscara tem uma dupla proteção para você e para o seu próximo que está ali perto. Então o que eu tenho que dizer é isso, continuar todo mundo vigilante, e torcer para que venha logo essa vacina, que nós conseguimos identificar um tratamento eficaz para essa doença e com isso acabar esse pesadelo que é essa pandemia. Eu agradeço, Cardoso, essa oportunidade. Obrigado, não sou especialista em idoso, estou aqui falando com o idoso porque eu sou um idoso e tenho uma entidade que em tese é de idoso, mas não sou especialista, mas na medida do possível a realidade é essa que a gente acabou de expor aí e nós não temos muito a comemorar ainda na condição de idoso. Amigos internautas, como o Tenente Milton referiu, que ele está sem o nosso entrevistado, não usam máscara. Tem o nosso diretor cinegrafista, o Neto, essa parte. Três Lagoas no ar e web favorito fm.com. Entrevistou Milton Gomes da Silveira, deputados e pensionistas da nossa cidade.